Olá, eu quero falar sobre inútil ou do útil, né? Quando inútil e quando útil. Às vezes você já ouviu essa colocação: esse rapaz ou esta pessoa é um inútil. Dizendo assim como uma pessoa que você não consegue tirar proveito do que ele faz, né? Inútil significa uma pessoa que não contribui com nada. Mas às vezes você está falando de uma pessoa incapaz, aquela que não consegue fazer nada. Você pensa que inútil e incapaz é a mesma coisa, e não é. Incapaz é aquele que não tem como fazer. O inútil, ele tem como fazer e ele não faz. Então, o inútil é uma pessoa útil que poderia fazer alguma coisa e ela não faz. Eu quero explicar isso na palavra de Deus. Eu gostaria que você acompanhasse comigo. Jesus estava falando no capítulo 17 de Lucas a respeito dos escândalos, né? Que era mister que viesse o escândalo, mas ai de quem o escândalo viesse, quer dizer, perigo para quem comete o escândalo e perigo para quem divulga o escândalo. São duas coisas que andam junto, o que faz e o que propaga. Tanto um quanto o outro, ele está com problema, né? Ele tem uma deformidade aí no caráter e que precisa ser mudado, né? E os discípulos, quando ouviram falar de uma pessoa que comete o escândalo, que faz alguma coisa errada, que eles precisavam ser perdoados. E alguém perguntou: mestre, nós devemos perdoar até 7? Jesus digo, não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Então, significaria que a gente tem que ser um pouco mais longânimo no nosso comportamento, no sentido de perdoar as pessoas. Tem pessoas que ele define assim: não, errou para mim uma vez, já não serve. Já pensou se Deus pensasse assim de você, que pensa assim? Você errou para mim, já não serve, né? No casamento, você errou uma vez, não serve. Puxa vida, se Deus pensasse isso de nós, né? Erramos uma vez e não serve mais para Ele. Olha, eu quero dizer uma coisa muito interessante para você. Jesus, para explicar isso, né? Porque os discípulos falaram: Senhor, nós não temos fé para isso. Nós não conseguimos ter fé, então acrescenta a nossa fé, né? E Jesus procurou mostrar que não é questão de fé, era questão de decisão, né? Era questão de posicionamento, de entendimento. Então ele coloca assim, que determinado homem tem um funcionário, tem um colaborador, que esse colaborador ele vai estar trabalhando na fazenda ou com o gado, e quando ele chega à tarde em casa, vamos dizer às 5, 6 horas da tarde, o patrão fala assim: bom, você já fez tudo lá, certo? Muito bem, agora vai lá, prepara a minha comida lá, prepara o meu rango, meu jantar, aí depois você está liberado, né? Aí aquele funcionário que trabalhou o dia inteiro, né, vem, prepara a comida do patrão, prepara todas as coisas e aí ele vai embora. E aí ele pensa assim, né? Puxa, eu fiz tudo que o patrão falou, eu fiz tudo que o chefe mandou, estou bem, estou tranquilo. Jesus disse que ele não deveria estar tranquilo. Por quê? Porque ele só fez o que o patrão pediu para que ele fizesse. Ele só fez o que lhe foi designado, ainda que ele poderia achar que foi mais do que ele deveria fazer, mas mesmo assim ele fez só o que lhe foi colocado, imposto.
o que foi designado para ele fazer. E aí, Jesus faz um comentário para que essa pessoa ela tenha uma autocrítica, uma autoanálise dela da seguinte forma: olha, você só faz o que te mandam fazer? Você só faz o que estipulam para você fazer? Ou você faz além ou faz algo mais? Jesus disse que quando você fizer só o que te mandar fazer, aí vem o crivo dele. Fala, você está sendo inútil. Você está sendo uma pessoa mediana. Você está fazendo só o que te mandam fazer, o limitado. E eu quero dizer para você que a maior sacada nossa na fé em Deus é nós ir além daquilo que nos está proposto. É nós ir além daquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Porque é muito fácil a gente se posicionar de uma, não, eu já fiz a minha parte. Não, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Ó, eu já fui na igreja essa semana, eu já dei a minha oferta, eu já dei meu dízimo, então eu paro aí. Então as pessoas que precisam de ajuda eu não vou ajudar, as pessoas que precisam de ser supridas e socorridas eu não vou socorrer, porque eu já fiz a minha parte. Entende? Eu fiz só o que manda, o que determina para que seja feito. Ah, você só precisa ir na igreja, você precisa buscar a Deus, ir uma semana e pronto. Jesus bateu muito pesado nos escribas e fariseus, ele disse assim, ó, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum, de maneira nenhuma, vocês entram no melhor de Deus. Os fariseus só faziam o que a lei mandava e ainda não fazia completamente. Então, eles usavam a lei para se defender. E Jesus bateu muito pesado contra eles, porque eles usavam a lei para se defender e para acusar alguém, e para condenar alguém. E Jesus estava dizendo ali que se nós fizermos só o que nos manda fazer, nós somos inúteis. Então, eu quero voltar agora lá no início. O que é então ser um inútil? Inútil é quando num relacionamento a gente faz só a parte da gente e não tem disponibilidade de servir o nosso cônjuge. Ajudar ele no momento que ele precisa, nas necessidades que ele tem, nos afazeres que ele tem dentro da sua casa. Inútil é quando você no seu trabalho só faz a tua função e nunca está disposto a ajudar ninguém, a colaborar com ninguém. Inútil é quando você na sociedade aí, você aí fora faz as coisas e você vê que pode ser feito mais coisas e você não faz. Você está fazendo só o que lhe é proposto. E isso Jesus fala para nós avaliarmos a nós para saber se nós não estamos sendo inúteis. Por quê? Inútil ou inúteis são quem tem condição de fazer mais e não faz. Quem pode fazer além do que fez e não faz. Faz só o que lhe foi proposto. Então, inútil é quem é uma pessoa útil que deixa de utilizar, deixa de fazer aquilo que ele pode fazer. Então, ele é considerado inútil. Entende? Então, Jesus coloca aqui, se você fizer só o que está proposto, por exemplo, se você só perdoar porque te perdoou, ou se você não perdoar alguém porque ele já errou uma vez, ou duas, ou três, não vai perdoar mais, você está sendo um inútil. Eu estarei sendo um inútil. Quando eu não perdoo além, quando eu não vou além do que eu posso ir, quando eu entendo, quando eu conheço que tem mais coisas para ser feita e eu não faço, vem aí esse julgamento da inutilidade. E quem levantou essa bandeira da inutilidade foi o próprio Senhor Jesus. Então, se no teu trabalho você tem condição de servir a Deus melhor, faça isso no teu trabalho. Se na igreja você tem condição de servir, de fazer mais na igreja,
de contribuir mais, de servir mais na igreja, faça isso. Se nos teus vizinhos você tem condição de ajudar seus vizinhos, seus amigos, faça isso. Porque é muito fácil a gente chegar, entrar na nossa casa, fechar a nossa porta e ficar dentro da nossa comodidade, dentro do nosso conforto. E lá fora tem alguém precisando. Se a gente começasse pelos nossos vizinhos, pela nossa cidade, nós iríamos para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Se você começar a fazer além do que você está fazendo, o teu lugar, pode ter certeza, será ampliado. A tua esfera de ação será aumentada. Que Deus abençoe a sua vida, que você entenda uma coisa. Uma coisa é ser fraco, uma coisa é ser incapaz, não ter como fazer. A outra coisa é ter como fazer e não fazer. Quando você tem como fazer e não faz, você é um inútil. Deus abençoe. Espero que essa meditação ajude você a tomar decisões e dar muito mais do que você tem. Ou então, dar tudo o que você tem. Não segura, não tenha reservas. Deus os abençoe, em nome de Jesus.